Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada nós estudamos números racionais, o conjunto dos números racionais, e neste capítulo nós vamos aprender a adicionar, subtrair, multiplicar e a realizar divisão com números racionais. Imagine, por exemplo, a seguinte situação. Os números racionais são utilizados em diversas situações do dia a dia, tanto em sua representação decimal quanto na fracionária. Observe a receita de cookies de aveia de Augusta, anotada no caderno a seguir. Ingredientes: uma xícara de manteiga, uma xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar refinado, 2 ovos, uma colher sopa de baunilha, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher de canela, 3 xícaras de aveia e uma xícara de uva passas. Aqui tem dizendo como fazer, o modo de fazer. E lá embaixo tem o rendimento da receita, que ela vai render 30 cookies de aveia. Agora imagine que a Augusta quer preparar 60 cookies. Se a receita só rende 30 cookies, então ela vai precisar fazer quantas receitas? Ela vai precisar fazer 2 receitas. Se ela vai precisar fazer 2 receitas, ela vai ter que dobrar a quantidade de ingredientes. Então, por exemplo, quantos ovos ela usará? Se são 2 ovos, 2 vezes 2 vai dar 4 ovos. Quantas xícaras de açúcar mascavo serão necessárias? Então, eu tenho que dobrar a quantidade. Então, são necessárias uma xícara de açúcar mascavo, dobrando a quantidade, então 2 xícaras. Pinte nas xícaras abaixo a quantidade necessária de açúcar refinado e de farinha de trigo para representar a receita indicada. Depois, ao lado, represente a quantidade em fração e em números decimais. Então, vamos ver. Para o açúcar refinado, uma receita, açúcar refinado é meia xícara. Então, eu vou pintar aqui metade de uma xícara. Metade de uma xícara. E escrevo aqui 1/2. E se for em decimal, eu divido 1 por 2, vai dar 0,5. De farinha de trigo em uma receita, 1,5 xícaras. Então, vou pegar uma xícara inteira e metade de outra xícara. Então, uma xícara inteira. E metade de outra xícara. E aqui representamos que ela precisa de uma. Opa, tá travando só. E aqui representamos que ela precisa de 1,5 xícaras, ou eu posso representar também como sendo 1,5. 2 receitas significa que ela tem que dobrar a quantidade de ingredientes. Então, agora ela vai utilizar. Se em uma receita ela precisa de meia xícara, se eu pego meia xícara mais meia xícara, vai dar 2 xícaras inteiras, vai dar uma xícara inteira. Então, meia xícara em meia xícara vai dar uma xícara inteira. Então, aqui eu coloco 1. Tá falhando demais, que aqui eu não tô triste de começar de novo. Farinha de trigo. Ela, em uma receita, usa 1,5. Uma, se eu dobrar, então serão 2 xícaras. Então, 2 xícaras inteiras. E esse meio, esse que é metade de uma xícara, se eu dobrar meia xícara com meia xícara, vai dar uma xícara inteira. Então, eu percebo aqui que dá
3 xícaras inteiras. 3 receitas, nós vamos precisar triplicar a quantidade de ingredientes. Então, se para uma receita ela usa meia xícara, para 3 receitas eu vou precisar botar meia xícara, mais meia xícara, mais meia xícara. Então, ó, meia xícara, meia xícara, mais meia xícara, mais meia xícara. Ficamos com uma xícara e meia, ou representando em decimal, 1,5. Lembrando que números racionais tanto pode estar na forma de fração, como pode estar na forma de decimal. Então, como vamos adicionar números racionais? Adicionar ou subtrair, né? Então, perceba, se quiséssemos dobrar a receita de cookies de aveia, poderíamos repetir as medidas, como consta na tabela, ou realizar a adição de todas elas de uma única vez. Como fazemos a adição de números racionais quaisquer? Isso vai depender de como eles estão, se é na forma decimal ou se é na forma fracionária. Por exemplo, Augusta decidiu fazer 120 cookies de aveia, mas a receita nos só rende 30. Então, para eu conseguir fazer 120, ó, divida 120 por 30. Vai dar 4. Quer dizer, então, que a gente vai precisar de 4 receitas. Ou seja, eu tenho que quadruplicar os ingredientes, a quantidade de ingredientes. Então, quantas xícaras de açúcar refinado ela deve usar? Para uma receita, ela usa meia xícara de açúcar refinado. Então, para 4 porções, ou seja, para 4 receitas, eu vou ter que fazer 4 vezes desse ingrediente. Então, veja, eu vou fazer um meio, mais um meio, mais um meio, mais um meio. Perceba que o denominador se mantém. Somamos o numerador 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos precisar de 2 xícaras de açúcar refinado. Então, para somar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, então você deixa o denominador, conserva o denominador e adiciona ou subtrai os numeradores. Outra situação, Marcelo estava viajando de Aracaju até Maceió, distância de aproximadamente 276,3 quilômetros. Pela manhã ele percorreu 127, pela tarde percorreu 149,3 quilômetros. Marcelo chegou ao destino no fim do dia? Vamos ver, se eu preciso adicionar a quantidade que ele percorreu de manhã e a quantidade que ele percorreu à tarde. A forma que adicionamos números na forma decimal é a seguinte: parte decimal tem que estar abaixo da parte decimal e a parte inteira embaixo da parte inteira. Por exemplo, 127 não tem parte decimal. Então, é como se eu tivesse uma vírgula e um zero aqui imaginário, né? 127,0. A mesma coisa de eu ter 127. Então, veja que é vírgula abaixo de vírgula, decimal abaixo de decimal e inteiro a parte de inteiro. Parte inteira abaixo da parte inteira. 0 mais 3, 3. Que 9 com... Aí, vírgula abaixo de vírgula. 9 com 7 dá 16, vai 1. 1 mais 2 mais 4, 7. E 1 mais 1, 2. Então, o total que ele conseguiu percorrer foi 276,3 quilômetros, exatamente a distância que ele precisava viajar para ir de Aracaju até Maceió. Então, sim, ele chegou ao seu destino final. Agora vamos imaginar uma situação em que nós tínhamos que somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Então, Pedro preparou o milkshake misturando 1/3 de copo de leite e 2/5 desse mesmo copo com sorvete de creme. Que fração desse copo ele obteve depois de o milkshake ficar pronto? Então, para encontrar a fração obtida por Pedro, é preciso determinar o valor de 1/3 mais 2/5. Agora, não temos como realizar a operação de forma direta porque os denominadores são diferentes.
Então, nós precisamos fazer o quê? Procurar frações equivalentes a 1/3 e 2/5, mas que apresentem o mesmo denominador. Então, por tentativa, se pegamos 1/3 e multiplicamos por 2 em cima e embaixo, dá 2/6. Se pegamos 2/5 e multiplicamos por 2 em cima e embaixo, dá 4/10. Ainda não está com o mesmo denominador. Façamos outra tentativa. Vamos pegar 1/3, multiplicar por 3, numerador e denominador. Multiplicando por 3 em cima e embaixo, como eu costumo falar, dá 3/9. E se você pegar essa aqui e multiplicar por 3, dá 6/15. Ainda não está com o denominador igual. Então, prossiga pegando a menor fração e continue multiplicando. 1/3, se você multiplicar por 4, vai dar 4/12. Ainda não está com o denominador igual. E 1/3, se multiplicar por 5 em cima e embaixo, dá 5/15. Então, conseguimos encontrar duas frações equivalentes, respectivamente, a essas duas frações. Então, 1/3 mais 2/5, utilizando suas frações equivalentes, será 5/15 mais 6/15. Então, mantém-se o denominador, que é o 15, e somamos o numerador. Então, 5 mais 6, 11. Entretanto, esse método aqui é um pouco trabalhoso porque é por tentativa. Você vai multiplicando e calculando um por um até encontrar quem é esse denominador igual para os dois. O método simples, uma dica simples é: você tem 1/3 e tem 2/5. Para que você não precise nem sequer pensar muito, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui, né? Ou não precisar fazer esse cálculo aqui por tentativa, até encontrar uma que dê certo, é simplesmente você pode fazer o seguinte, com duas frações, né? Você tem aqui o 5. Pega esse 5 dessa fração e multiplique lá na outra fração. Então, eu vou fazer aqui vezes 5 e aqui vezes 5. Aí vai ficar 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Pegue agora o 3 da outra fração e multiplique nessa fração aqui. Então, vai ficar vezes 3, vezes 3. Perceba que temos 2 vezes 3 é 6 e 5 vezes 3, 15. Então, apenas relacionando os dois denominadores, ó, pega esse denominador e multiplica nessa fração, pega esse denominador e multiplica na outra fração. Você consegue, de forma mais rápida, encontrar duas frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, logo, Pedro obteve 11/15 do copo, que corresponde à mistura feita. Outra forma de você calcular a soma é reduzindo as frações ao menor denominador comum. Para encontrar o menor denominador comum, é preciso achar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Fatorando, colocamos 3 e 5 é a barrinha, dá para dividir por 3, é 3 dividido por 3 dá 1, 5 não dá para dividir por 3, baixa. O 1 não tem mais que dividir, baixa, 5 dividido por 5 dá 1, acabamos aqui de fazer a decomposição múltipla, fazendo 3 vezes 5, encontramos 15. Então, agora eu mexo com a fração 1/3, de forma que ela vire alguma coisa sobre 15, e mexemos com a fração 2/5, de forma que ela vire alguma coisa sobre 15. Então, perceba que agora ficamos 1/3 vai virar como? Vai ter que fazer o quê para que o denominador vire 15? O 3 para virar um 15, eu vou precisar multiplicar por 5. Então, multiplica em cima e embaixo. Ficamos com 1 vezes 5, 5, e 3 vezes 5 igual a 15, confere. Aqui, fazemos o que com esse 5 para ele virar 15? Multiplicamos por 3. Então, fazemos isso em cima e embaixo. 5 vezes 3 é 15, como já está, e 2 vezes 3, 6. É outra forma também de fazer. Encontramos as duas frações equivalentes, então depois realizamos a operação de adição ou subtração conforme estiver apresentado no problema. Então, para somar frações com denominadores diferentes, encontramos frações equivalentes de mesmo denominador e então as somamos. Ou no caso, se for subtração, você também vai precisar fazer a mesma coisa, vai precisar encontrar
as frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. E em seu caderno, calcule as operações abaixo. Então, vamos lá. Temos 7 sobre 6 mais 5 sobre 6. Os denominadores são iguais, então você mantém o denominador e soma em cima. 7 mais 5, 12. Perceba que ainda dá para simplificar. 12 dividido por 6, 2. Aqui, nós tínhamos que frações com denominadores diferentes. Então, nós vamos precisar encontrar um denominador que seja comum. Então, ou você faz um dos dois métodos que foram ensinados. Então, por exemplo, se encontramos o MMC, vamos precisar fazer isso aqui, ó. Então, veja, dá para dividir por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 3 não dá para dividir por 2, baixa. Dividindo por 3 agora, 1 já não precisa mais dividir, baixa. 3 dividido por 3 dá 1. Terminamos de decompor, então, ó, o MMC vai ser quem? Faça 2 vezes 3, o MMC é 6. Então, precisamos mexer nas duas frações, 1 sobre 2, para que ele vire alguma coisa dividido por 6, e mexer com 2 terços para que ele vire alguma coisa dividido por 6. Então, 2 para virar um 6, vamos precisar multiplicar por 3. Se multiplicamos em cima, precisamos multiplicar também embaixo. Então, 2 vezes 3, 6, confere, 1 vezes 3, 3. 2 terços, para que ele vire uma fração equivalente, que o denominador seja 6. O 3 para virar um 6, eu multiplico por 2. Fazemos isso em cima e embaixo. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2 igual a 6, confere. Então, aqui ficamos, ó. O meio virou 3 sobre 6. E 2 terços virou 4 sobre 6. Agora que os denominadores estão iguais, você mantém o denominador e soma os numeradores. 3 mais 4, 7. 4 sobre 3 e 1 sobre 5. Ó, 3 e 5, nós já fizemos lá atrás qual é o MMC. Nós vimos que o MMC é 15, nós teríamos que mexer com as duas frações para virar 15. Ou simplesmente fazer o truque que eu ensinei. O denominador de uma fração, eu uso ele para multiplicar a outra fração e vice-versa. Então, o 5, eu vou pegar aqui e multiplicar por 5 em cima e embaixo. E o 3, o outro denominador, eu vou pegar ele e multiplicar na outra fração em cima e embaixo. Agora ficamos, perceba, 4 vezes 5 aqui dá 20. 3 vezes 5, 15. Mais, aqui na outra fração, 1 vezes 3, 3. E 5 vezes 3, 15. Então, perceba que de uma outra forma, de um outro método de resolução, eu consegui deixar as duas frações com o mesmo denominador. Agora, mantenho o denominador. Somos numeradores, 20 mais 3, 23. Então, a sua escolha, né? Você aplica o método que estiver à sua escolha, que você achou mais fácil, que você achou mais rápido, que você entendeu melhor. Agora aqui, vamos ver. Aqui o denominador é igual, você mantém o denominador. E aqui tem uma subtração, então você faz uma subtração, realiza a subtração com os numeradores. Então, 9 menos 7 dá 2, vai ficar 2 sobre 4. Dá para simplificar ainda, ó, por 2 em cima e embaixo. Ficamos com 1 sobre 2. Aqui, ó, o numerador é igual, é 3. E as operações nós temos, ó, menos 2, que tem um menos aqui, mais 6. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Se você fizer 6 menos 2, dá 4 sobre 3. Aqui nós temos denominadores diferentes. Qual método? Ou usa esse método, ou usa esse que tem que encontrar o MMC. Vamos praticar novamente o uso do MMC. Então, vamos lá. 5 e 8. Dá por 2, o 5 não dá, baixa. 8 dividido por 2 dá 4. Dá por 2 novamente, o 5 não dá, baixa.
O 4 dá para dividir por 2, que dá 2. Dividindo por 2 novamente. O 5 não dá para dividir por 2, eu baixo. O 2 dividido por 2 dá 1. Agora dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 aqui eu baixo. Então, o M e MC aqui é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então, eu tenho que mexer com a fração 4 sobre 5, de forma que ele vire alguma coisa sobre 40, e mexer com a fração 3 sobre 8, de forma que ela vire alguma coisa sobre 40. Então, perceba aqui, o 5, para virar um 40, vamos precisar multiplicar por 8. Então, multiplique em cima e embaixo. E o 8, para virar um 40, vou precisar multiplicar por 5, em cima e embaixo. Aí, aqui 4 vezes 8 vai dar 32, então fica 32 sobre 40. E aqui 3 vezes 5 dá 15, fica 15 sobre 40. Trazendo para cá, né, repetindo o sinal de cada fração, ó, aqui tem menos. Vamos ficar com menos 32 sobre 40. Mais 3 sobre 8, que virou 15 sobre 40. Agora, mantenha o denominador, que é 40, e realize as operações com os numeradores. Nós temos menos 32 mais 15. Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Então, subtraindo 15 de 32, vai dar 17. E o sinal do maior é o sinal do 32. Então, menos 17 sobre 40. E a G, perceba que os denominadores são iguais. Então, eu só mantenho o denominador e somos numeradores. Aí, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 4, 7. A H, nós temos uma subtração de números na forma decimal. Lembrando que preciso colocar vírgula abaixo de vírgula, decimal abaixo de decimal. Então, ó, 5 menos 1, 4, 7 menos 7, 0, vírgula, abaixo de vírgula, 4 menos 4, 0. Então, aqui dá 0,04. Na I também temos uma operação com números na forma decimal. Lembrando que é só colocar vírgula abaixo de vírgula, decimal abaixo de decimal. Ficamos com 2 mais 7, 9. 2 mais 3, 5, vírgula abaixo de vírgula e 1 mais 0, 1. Então, dá 1,59.